Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, tá? Eu sou o professor Selmo, professor de geografia da unidade Drummond Tatuapé. E hoje nosso bate-papo será um pouquinho sobre as condições da agricultura nos Estados Unidos, quais são os produtos mais exportados pelos Estados Unidos, o que favorece a produção agrícola nos Estados Unidos, tá? Um pouquinho das suas medidas protecionistas, tá? Então vamos discutir um pouquinho dessas condições aí da agricultura nos Estados Unidos. Lembrando que essas aulas são de extrema importância para que vocês consigam deslanchar aí no Enem da vida, nos cursinhos, tá? É uma forma de estarmos facilitando e desdobrando um pouquinho da geografia para vocês. Isso também implica nas leituras que vocês estão tendo aí em cada uma das suas aulas, em cada uma dessas temáticas que nós estamos discutindo, nos vídeos que vocês estão assistindo e em outros mais que venham a complementar, tá? Deixa a sua like, deixe os seus comentários, tá? Espero estar podendo contribuir um pouquinho aí com vocês nos seus estudos do dia a dia, tá? Vamos lá, força aí que estamos chegando aí os finalmente, tá? E não podemos deixar esmorecer neste momento. Vamos aos estudos com foco. Vamos lá. A questão da agricultura nos Estados Unidos, então. Os Estados Unidos, ele tem uma divisão muito clara nas suas bacias hidrográficas. Quando nós olhamos através dessa imagem, nós vemos que as principais bacias hidrográficas norte-americanas estão na sua costa leste dos Estados Unidos. E a costa oeste, nós temos uma região mais seca, com menos recursos hidrográficos. E por que essa parte é importante? Tá? Para ficar claro também para vocês que, portanto, graças às bacias hidrográficas serem mais abundantes na costa leste e um pouquinho ali, tá no extremo da costa oeste, na região da Califórnia, por isso essas regiões em verdes, tá? Ou seja, toda a costa leste e o extremo da costa oeste na região da Califórnia são as regiões com maiores produções agrícolas, enquanto que a maior parte da costa oeste, tá, é uma região em abundância na questão da pecuária, tá? Criação de gado, exportação de carne bovina. Então, toda essa pecuária intensiva, ela é muito forte na costa oeste, enquanto que a força, tá, da costa da agricultura está na costa leste dos Estados Unidos, tá? O que faz, portanto, então, os Estados Unidos ter essa grande produtividade agrícola? Primeiro, as condições climáticas favoráveis, tá? Segundo, as bacias hidrográficas, tá? A abundância de bacias hidrográficas na costa leste americana, isso favorece demais a agricultura dos Estados Unidos. E outro, o seu processo de industrialização, o seu processo de urbanização também favorece demais também toda a agricultura dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala em agricultura, vamos falar um pouquinho então desses principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Vocês observem aí que no norte dos Estados Unidos, tá? Isso que vocês estão vendo aí no seu mapa de uma cor mais de um amarelo mais forte, nós estamos falando um pouquinho da região ali próximo de Nebraska, nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de cinturão do trigo. É uma área com grande produtividade de trigo, principalmente nessa parte mais próxima de São Luís, nessa parte mais próxima aí da região central, tá? Dos Estados Unidos. Por que é essa parte mais central dos Estados Unidos? Que é a parte mais ao norte, mais divisa com o Canadá, embora sim você também tenha algumas produções de trigo, tá? Mais próximo, porém é menor essa produtividade devido à questão do inverno mais rigoroso, tá? Então você está vendo aí essa questão na área do trigo. Nesta área que vocês estão vendo abaixo dessa região amarela, essa região toda meio laranjada, tá? Nós temos aí grande produtividade, tá? Grande produtividade de milho nessa parte
central entre Nebraska e dividindo aí um pouquinho das regiões do Texas e da região norte dos Estados Unidos de Chicago. Então você tem ali toda uma área da costa central, da costa leste dos Estados Unidos, de grande produtividade do trigo. E nesta região, tá, que vocês estão vendo um pouco mais abaixo dessa região do trigo, onde vocês estão vendo vários pontinhos brancos, tá? Esta região é de grande produtividade, tá? De algodão, tá? Então, nós temos aí o algodão na costa leste dos Estados Unidos, nós temos o cinturão do trigo, nós temos o cinturão do milho, tá? Como sendo os principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. E nós também temos nessa região da Flórida, tá? Aí na região da costa leste, mas só no extremo sul ali da costa leste dos Estados Unidos, tá? A região da Flórida, essa botinha aí, vocês têm uma região de grande produtividade de suco de laranja. Então, vamos discutir um pouquinho essas situações aí, tá? Os Estados Unidos, naquilo que lhe convém, ele tem grande protecionismo. Por exemplo, vamos pegar a questão do suco de laranja ali da região da Flórida. É uma região de grande produção de laranja, porém, é só essa região. Ou seja, então não é que assim, os Estados Unidos são grandes exportadores de laranja. Não, não são. O Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja concentrado. Os Estados Unidos produzem suco de laranja concentrado, porém de uma forma mais isolada na região da Flórida. Mas, para proteger os produtores rurais de laranja dessa região da Flórida, os Estados Unidos entram com seu forte protecionismo, ou seja, para dificultar que a laranja brasileira chegue com força nos Estados Unidos, eles impõem altas tarifas alfandegárias para encarecer a nossa laranja e, desta forma, dificultar a entrada da laranja brasileira nos Estados Unidos, protegendo dessa forma ali toda essa questão da Flórida ali, enquanto é suco de laranja. Quando você fala a questão do milho nos Estados Unidos, tem um certo problema, tá? Por quê? Porque boa parte do milho nos Estados Unidos é utilizado para a sua produção do álcool. É isso mesmo. Enquanto o álcool brasileiro é derivado da cana, o álcool, tá? Estadunidense é derivado do milho. Por isso que você tem toda uma N situações de reclamações no mundo afora, porque fala que o álcool derivado do milho ele serve para encarecer demais a alimentação básica, tá? E isso é prejudicial, isso leva a ocasionar fome, tá? Aumento de produtos. Então, por isso que o álcool dos Estados Unidos é tão questionável, tá? E aquilo que sobra um pouquinho, a maior parte é mais para abastecer realmente a produção do álcool, e aquilo que sobra é exportado, porém muito pouco. Então, peraí, então qual que é o forte, então, enquanto produtos agropecuários da exportação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é forte na exportação de soja, tá? Não soja orgânica é o Brasil, soja transgênica entra muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos é forte na produção e na exportação, tá, de trigo, e também é forte na exportação de algodão. Isso, principais produtos da costa leste dos Estados Unidos. E a costa oeste, aquela região do Arizona, Novo México, Colorado. Isto ele entra com força em quê? Na questão da pecuária, tá? Criação de gado, exportação de carne bovina, isso é forte nos Estados Unidos, em toda a sua região da costa oeste dos Estados Unidos, tá? Beleza quanto a isso? E para a gente discutir mais um pouquinho todas essas questões das problemáticas agrícolas nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos detêm, portanto, tá, um índice de maiores produtividades agrícolas nos Estados Unidos, tá? Apesar dessa produção agrícola empregar apenas 3% da população, tá? A maior parte
da população norte-americana não trabalha no setor primário, o forte do emprego nos Estados Unidos está no setor secundário e principalmente no setor terciário, tá? E o que isso tem a ver, pessoal? Isso demonstra para nós uma característica da agricultura dos Estados Unidos. Que característica seria essa, então, já que emprega tão pouco, tá? Mostra uma agricultura intensiva, ou seja, uma agricultura baseada na mecanização dos produtos agrícolas. Isso demonstra para nós, tá, com uma empregabilidade tão baixa de apenas 3% da sua população economicamente ativa, mostra que um país com tamanha percentual de agricultura, com tamanha escoação desses produtos agrícolas, tá? Você utiliza muito mais a mecanização do campo, ou seja, o uso de equipamentos tecnológicos para essa produção agrícola, beleza? Tá? E eles são os maiores produtores e exportadores do mundo, já falei para vocês, principalmente em quais tipos de produtos, tá? Aquilo que sobra do milho, você tem o trigo com grande força de exportação dos Estados Unidos, você tem o algodão, você tem a questão da pecuária. Eles são produtores de suco de laranja, porém o suco de laranja concentrado serve mais para abastecer a população interna dos Estados Unidos e não tanto para exportação, aquela laranja ali da região da Flórida que eu falei para vocês, tá? Outra característica da agricultura dos Estados Unidos é que essa agricultura ela está na mão hoje de grandes latifundiários. Embora lá no primeiro slide, só para voltar aqui, que vocês viram, nós temos aqui propriedade familiar, a questão do homestead. Pessoal, essa agricultura familiar que tem nos Estados Unidos, esses pequenos agricultores, essa agricultura familiar, ela é o menor percentual da agricultura norte-americana. A maior característica da agricultura norte-americana é a agricultura intensiva, grandes propriedades na mão de poucos agricultores, utilizando todo um processo de mecanização do campo para exportação desses produtos, tá? Aí nós temos, entre esses principais produtos agrícolas, tá? Milho, soja, morango, trigo, eu já falei para vocês, que é o terceiro mais exportado dos Estados Unidos, junto com o algodão. Nós temos laranja, mas que serve muito mais para abastecer o mercado interno, tá? Nós temos a própria maçã, espinafre, uva. Isso quanto os principais produtos agrícolas dos Estados Unidos, não quanto os principais produtos agroexportadores. Se eu for falar de produtos agroexportadores, eu estou falando principalmente, tá? Principalmente do trigo, soja, tá? Trigo, soja e algodão. Milho não? Milho também. Só lembrando que boa parte da produção do milho, tá? 70% da produção do milho acaba servindo para a produção do álcool estadunidense. E aquilo que sobra disso é sim que vai para abastecer o mercado externo e para o mercado agroexportador, tá? Então, novamente, quais são os principais produtos agrícolas exportados pelos Estados Unidos? Aí nós temos soja orgânica? Não, soja transgênica, trigo e o algodão, beleza? Mas quanto produtos produzidos nos Estados Unidos, aí sim também entra o morango, a laranja da região da Flórida, cereja, maçã, espinafre, uva, tá? Noz, amendoim, outros produtos ali produzidos ali na agricultura dos Estados Unidos. Este mapa já falamos um pouquinho dessa distribuição dos principais produtos agrícolas, tá? E algumas contradições de toda essa agricultura norte-americana. Primeiro, a prática de uma certa monocultura intensiva causou muita perda de fertilidade e desgaste do solo. Como assim? Prática de monocultura. Eu acabei de dizer que nós temos o homestead, essa chamada agricultura familiar, tá? Que esse pequeno produtor rural, aonde o trabalhador dessa pequena propriedade é a base familiar, a própria família trabalha nessa agricultura. Isto é a menor parte da agricultura dos Estados Unidos. A maior parte da agricultura se concentra na mão de pequenos produtores rurais
que destinam a sua agricultura para exportação. E é lógico, quando você pratica essa agricultura para exportação, você procura investir naquilo que está em alta, nos produtos que estão com o seu preço mais elevado ou que você tem demanda para isso, né? Que você sabe que você vai produzir e vender. Aí volta aquela velha contradição. A partir do momento que eu estou prestigiando o cultivo de um único tipo de produto agrícola, eu levo o meu solo a um esgotamento precoce dele, eu levo a um desgaste do solo, tá? Para manter a sua agricultura em alta, tá? Eu falei para vocês que você tem todo aquele processo de mecanização do campo. E neste processo de mecanização do campo, você também tem uma dependência cada vez maior de fertilizantes químicos para que desta forma produza. Não quer dizer que nós estamos produzindo alimentos orgânicos, novamente, não é o exemplo dos Estados Unidos, nada que seja orgânico, muito pelo contrário, a questão de transgênicos, fertilizantes químicos, tá? Para ter aqueles produtos mais bonitos para venda, tá? Que se instiga mais o consumidor a comprar pela sua beleza, não necessariamente pela questão dos seus nutrientes. Os Estados Unidos, eles tentam evitar ao máximo, tá? Qualquer tipo de importação. Então, eles tentam muito ali o seu boicote através da alta de taxas alfandegárias, seja do Brasil ou seja de outros mercados. E para alguns mercados também ele tenta evitar um pouquinho a sua venda, como para alguns países europeus e para o Japão, tá? Embora eles são os maiores agroexportadores do mundo, eles não são exemplos de consumidores desses produtos agropecuários, já que eles acabam comendo, se alimentando muito mais de fast food, tá? Então essas são algumas das principais contradições da agricultura dos Estados Unidos. Beleza? Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês com essas características dos Estados Unidos, tá? Da sua agricultura. Recapitulando, a área dos Estados Unidos com grande produtividade agrícola é toda a costa leste, tá? Principalmente os produtos mais exportados. Aí nós temos o trigo, nós temos a soja e nós temos o algodão, entre os produtos que mais se destacam na agroexportação norte-americana. Beleza, pessoal? Estudem aí, façam seus comentários. Espero poder estar contribuindo com vocês. Beleza? Até a próxima semana com mais uma aula, tá? Bons estudos e boas provas bimestrais aí para vocês também, já que vocês ainda estão em prova, beleza? Até mais, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos que nós estamos tendo e muito obrigado pelos comentários positivos. Até a próxima. Tchau.